Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui é para quem tem um telescópio do tipo refletor, como esse, e uma câmera DSLR. O que vocês tentam fazer? Vai colocar a câmera no telescópio para fazer astrofotografia e você não obtém foco. E aí, o que fazer? Nesse vídeo eu vou dar três alternativas que eu utilizei. Vou falar os prós e os contras de cada uma e no final é a decisão de vocês, tá certo? Gostou do conteúdo? Fique no vídeo após a vinheta. Um problema muito comum, né? Justamente tem um telescópio do tipo refletor e uma câmera DSLR é justamente a questão do foco, né? Antes de falar das três alternativas, eu quero aqui explicar um pouquinho por que nós temos esse problema justamente com as câmeras DSLR. E aí, antes de começar, a pergunta é: todo telescópio refletor vai ter o mesmo tipo de problema? Não, não são todos, mas é a grande maioria. Tá? Existe uma linha, por exemplo, da Skywatcher, que é chamado Skywatcher P, né? E tem também o PS. O P é de photography, né? E o PS, o PDS, desculpa, é de double speed, né? Aí é a questão do focalizador ali, de ter duas velocidades. Esses daí, eles já têm um esquema onde você consegue ter foco nas câmeras, tá? Tem o modelo da Skywatcher também, o 4, que aí são telescópios F4, que esse é específico para astrofotografia. Porém, como eu disse, tem esses outros telescópios aí, o P e o PDS, que você consegue tanto o visual muito legal, mas também você utiliza para astrofotografia, tá? Porém, a grande maioria dos telescópios, incluindo esses, aqui é um Skywatcher, mas é um Skywatcher mais simples, ele é um Explorer de 130 milímetros, inclusive ele é para visual, ele é iniciante de visual, então você coloca a câmera, não dá foco. Existem outros também, eu já vi, eu tenho um conhecido que tem um de 300 da. Eu não lembro exatamente qual marca, não lembro se é GSO, mas eu acho que é GSO, que também ele não conseguiu foco de primeira. Tá? Então é bem comum esse problema para quem tem telescópios do tipo refletores. Tá? Então, antes de eu falar das três opções, deixa eu falar aqui um pouquinho o porquê nós não temos foco. Trouxe aqui como que funciona um telescópio do tipo refletor. O seu funcionamento é simples, ele tem ali dois espelhos, o espelho que a gente chama de espelho primário, que fica no fundo do telescópio, e você tem um espelho secundário, além de ter toda a questão aqui do focalizador, onde nós colocamos ali as oculares, ou no caso aqui o sensor da DSLR. Então a luz entra pelo tubo, que o tubo é aberto, bate no espelho primário, de preferência espelho primário aqui sendo um espelho parabólico. Ele vai direcionar toda a luz para o espelho secundário. O espelho secundário ele está aqui num grau de 40, ele está num ângulo de 45 graus e manda essa imagem para o focalizador, né? É, Se a gente vê aqui a luz, onde ela se encontra? Ela vai se encontrar aqui nessa imagem não está escrito, mas onde ela encontra a gente chama de ponto focal ou focal point em inglês. É aqui aonde a imagem se forma. Então, isso certamente vocês já viram que a gente vai lá, coloca uma ocular e vai ajustando o foco ali no focalizador. Você tira essa ocular, quando você coloca uma outra ocular, você tem que também ajustar o foco, achar um outro foco para ela, né? A não ser que seja oculares de mesma marca, que é chamado de par focal. Mas no geral, cada ocular vai ter o ajuste de foco diferente. No caso de sensores, é a mesma coisa. Então, quando a gente coloca a DSLR aqui, e aqui é uma coisa interessante, que o problema aqui é um problema físico, ou seja,
o sensor da câmera, ela não está ali bem na saidinha dela, ela está para dentro. Se vocês olharem, vocês vão ver que ele está para dentro. Então, quando a gente coloca a câmera com o anel T2, né, mais o adaptador, etc., e coloca aqui dentro do focalizador, geralmente não. Nos que não dão foco, significa que o ponto focal ele está antes do sensor. Então, se nessa imagem aqui, essa imagem, vamos pensar que aqui fosse o ponto focal, na verdade, o sensor da câmera ele estaria como se fosse aqui na setinha, ou seja, ele nunca chega no ponto focal. Por isso, vocês não conseguem dar foco. E esse entendimento é importante porque justamente no caso das três técnicas eu vou mostrar como a gente chega com o ponto focal no sensor. Bom, a gente viu, né, no vídeo aqui que o foco, né, ele, no caso aqui da DSLR, o foco ele fica muito dentro do tubo. Então, o objetivo simples nosso é o quê? Trazer o foco mais para fora possível, justamente para o sensor da nossa DSLR conseguir gerar imagem, tá? E aí, quando a gente pensa em subir o foco, ou seja, tirar o foco um pouco mais de baixo, o primeiro acessório, que é o acessório mais simples que a gente pode fazer, que não vai ter, a gente não vai precisar mexer em nada no telescópio, tá? Ele, vamos dizer assim, ele é o menos invasivo aqui para o equipamento, é utilizar a boa e velha Barlow, tá? Tem que ser Barlow, não pode ser, por exemplo, Extender, né? Ou as Power Mates que a gente tem até fugiu a marca aqui. Mas, porque a Barlow, ela vai levantar um pouco o foco, né? E aí, simplesmente a gente encaixa a Barlow na câmera, muito simples. Claro, você tem que ter o anel T2 aqui e todo o adaptador, mas basicamente a gente coloca, vem no focalizador e a gente encaixa ele no focalizador. Muito simples, tá? Com isso daqui, nós já vamos conseguir pegar foco no telescópio com a DSLR. Porém, agora vamos falar um pouquinho dos prós e dos contras de cada dessa abordagem. O pró, né, como eu já até meio que comentei, esse cara aqui, ele vai ser o menos invasivo, né? Eu não precisei mexer nada no telescópio. Simplesmente coloco uma Barlow e ele já vai funcionar. Possivelmente vocês já podem até ter uma Barlow, tá? No meu caso eu já tinha essa Barlow aqui, essa é uma de 2x da Celestron, da Omni. Eu já tinha e simplesmente utilizei. Então essa é a grande vantagem, tá? Qual que é a desvantagem dele? A desvantagem dele, quando a gente usa uma Barlow, a gente está aumentando justamente a distância focal do telescópio, né? Eu até já comentei sobre Barlows aí, se você não conhece tanto, procura o vídeo. Então, quando a gente faz isso, no caso aqui é um telescópio, esse é um F5, né? 130, 650, que aí quando eu coloco a Barlow, ele vira um F10, né? No caso para fotografia de planeta e até mesmo da Lua se eu colocar a Barlow, eu não vou conseguir pegar a Lua dentro de um único frame, né? Aí eu tenho que fazer mosaico. Inclusive tem vídeo sobre mosaico da Lua também. Porém, é uma forma que a gente consegue. De planetas, melhor ainda. De planeta, inclusive, eu uso uma outra Barlow de 3x que, é, que vai aumentar mais a distância focal, vai para um F15. Então, para planetas, bacana. Mas, se você tem uma DSLR, você tem um telescópio, até uma montagem aqui motorizada, provavelmente você vai querer fazer fotografias de céu profundo. E aí, gente, infelizmente, com a Barlow não vai dar, tá? Ele vai aumentar muito, o campo de visão vai diminuir e vai ficar muito, muito, muito ruim. Eu comecei nesse modelo que eu falei para vocês, com essa Barlow, com a câmera,
fiz algumas fotos de planetas, de lua, etc. Mas quando eu tentei céu profundo, eu não obtive sucesso. Tá? Então, infelizmente, essa é a grande desvantagem. Por um lado, é muito simples, não é invasivo, ou você provavelmente já tem, ou se não tiver, é algo barato de se comprar. Mas por outro lado, ela não é uma opção para céu profundo. Tá? Então, essa é a primeira forma da gente conseguir foco com a DSLR. A segunda forma já é uma forma já que eu já tenho que começar a mexer um pouco aqui no meu equipamento. Tá? Essa segunda forma é uma segunda forma que bastante gente utiliza. Eu utilizei, tá? Foi bom, mas depois eu explico por que eu voltei pro. Eu voltei não, eu optei pela terceira forma. Tá? Como eu disse, qual que é a ideia? É a gente trazer o foco um pouco mais para cima. No meu caso, eu fiz um teste e falei, quanto mais para cima eu preciso trazer o foco. Então, o que, que eu fiz, basicamente? Então, tá aqui, eu fui lá, eu tirei tirei o anel T2, tudo, deixei a câmera ali praticamente quase que nu, né? Coloquei aqui no focalizador, na mão mesmo. No caso, eu até tirei essa parte aqui eu tenho que desparafusar aqui, para eu ganhar alguns milímetros. E aí, quando eu fui colocando bem mais embaixo, eu consegui o foco. Claro, não dá certo porque eu tinha que ficar segurando. Mas eu consegui o foco. O que isso significou? O que isso daí trouxe para mim? Eu falei, o foco não está tão dentro do tubo. O foco está mais ou menos aqui, uns 2, 3 centímetros para dentro do focalizador normal. Tá? Que esse é um focalizador de cremalheira, bem simples, 1,25 polegadas. Falei, bom, então se ele não está dentro do telescópio, ele já está aqui fora, mas ele está mais ou menos, não sei, um pouco mais para cima da metade do focalizador, a opção é o quê? É eu trocar o focalizador por um focalizador de perfil baixo. Comecei a pesquisar, né, principalmente AliExpress, tudo, e focalizadores de perfil baixo, esses já prontos, vamos dizer assim, eu não encontrei. Eu só encontrei os de 2 polegadas, que não é o meu telescópio. E eu também não queria investir, 2 polegadas é bem mais caro. Então aí eu fui numa opção do quê? De fazer usando impressora 3D. Então, que é justamente esse cara aqui. Tá? Não fui eu que fiz, eu pedi, quem tiver interessado aí deixa um comentário aí, eu mando o contato, mas é o Felipe. Tá? Ele foi lá, ele fez exatamente sob a minha medida. Tá? Ele já havia feito isso, ou seja, já tinha outras pessoas pedindo focalizadores menores para ele, justamente de perfil baixo. E aí ele foi lá e fez para mim. Esse daqui é um focalizador helicoidal. Então, quando eu vou virando ele aqui, ele vai aumentando e diminuindo, tá? E também ele tem um extensor aqui em cima, porque quando eu diminuo o focalizador, né? Quando eu utilizar minhas Barlows, eu vou ter que ainda pegar o foco aqui em cima. Então aí, além do helicoidal, tem aqui também um extensor, né? A gente consegue até mudar ele, ok? Como eu fiz sob medida, aí basicamente o processo é um processo ali que a gente já começa a mexer no OTA do telescópio, tá? Mas ainda não é tão invasivo. Tira aqui o focalizador original e coloca esse focalizador. Né? Vantagens e desvantagens desse cara. A grande vantagem é que ainda assim ele ainda você não precisa mexer tanto na estrutura. Aliás, você não mexe nada na estrutura, você só troca o focalizador. Isso daí realmente é muito simples para quem tem medo talvez de mexer mais nos espelhos, essas coisas. É uma alternativa bem bacana. Né? A desvantagem, essa é a opção mais cara de todas. Enquanto aqui com a Barnum, se vocês não tiverem a Barnum, mas comprar uma Barnum dessa, eu não sei, vou até pesquisar, mas não deve estar menos do que, muito mais do que R$ 50. Tá? Apesar que agora está com imposto em tudo também, mas não sei.
é barato. Esse cara aqui, dessa qualidade, acho que não vai sair por menos do que R$ 150, fora frete, tá? Então, é a opção, das três que eu vou apresentar, é a opção mais cara de todas. E um outro ponto, que aí para mim acabou sendo um pouco uma desvantagem, né? Porque eu não estou usando ela. O helicoidal aqui, embora ele seja bem legal, realmente funciona muito bem, eu não sei, mas para astrofotografia eu não consegui dar tanto foco ali, deixar o foco tão ajustado como eu consigo aqui com o cremalheira, tá? Embora esse daqui seja muito simples. Então, não sei se ele tem um pouquinho de jogo, o que que tem aqui, mas não ficou legal, tá? Ficou muito bom, mas não ficou nota 10, tá? Então, por isso que eu não estou usando ele. Mas não significa que eu não indico. Eu indico sim, tá? Principalmente porque você consegue fazer sob medida. Esse daqui é para um de 130 milímetros. Então ele pega certinho aqui a circunferência do meu tubo e faz ali perfeitinho, encaixa perfeitinho, tá certo? Agora vamos justamente para o final. Bom, chegamos na terceira opção, que é a que eu uso agora, e que muita gente usa, que é o quê? Diminuir a distância entre os espelhos, do espelho primário para o espelho secundário. Inclusive, essa é a técnica que a Skywatcher, né, os P, o PDS, eles utilizam. O tubo, né, o tubo não, mas a distância entre os espelhos, ela é um pouco menor. Como eu comentei na última parte, eu vi que o meu era coisa de 2, 3 centímetros só, ou seja, é muito pouco, né? Não vai dar uma diferença tão grande assim na questão da distância focal, né? E é justamente isso que eu fiz. Então aqui eu até mudei a posição do telescópio, aqui está mostrando a traseira dele. Ele está aqui, o espelho. Então o que, que eu fiz? Aí deixa eu pegar aqui o celular para tentar ir mostrando um pouco. Aqui talvez vai tremer um pouco, mas vamos lá. Esse espelho, tá? Ele ficava, então não sei se vai dar para ver, se não der para ver eu tiro algumas fotos. Acho que vai ser até melhor eu tirar uma foto e vou mostrando pela foto. Que é o seguinte, eu peguei o parafuso, então eu abri ele, né, tirei toda a célula do espelho aqui. Era uma coisa que eu já tinha feito, tá? Então não foi algo novo, né? Eu já tinha mexido nisso daqui. E aí eu vi que a questão do parafuso era um parafuso muito pequeno que ele pega justamente aqui no final. O que, que eu fiz? Espera aí. Eu vou então pegar toda essa célula do espelho, que ela está mais achatada, eu levanto ela, 2, 3 centímetros. O que, que eu preciso para isso? Um parafuso maior. E, além de um parafuso maior, eu preciso de algum sistema para não deixar depois a célula descer. E aí eu comprei molas, simplesmente mola. Então, esse sistema aqui, por mais quando a gente fala, mexer na distância do espelho primário, etc., parece algo assim realmente de outro mundo ou da NASA, não, simplesmente é pegar um parafuso maior e colocar a mola para não deixar a questão aqui da célula do espelho primário cair. Muito, muito simples. E com isso, eu consigo continuo utilizando o focalizador original dele, que embora seja simples, eu me adaptei melhor na questão da astrofotografia, né? Então, o que, que tem de prós e contras nesse caso aqui? Acho que o pró é o preço. O parafuso mais as molas, eu não vou recordar exatamente quanto eu gastei, já faz alguns meses que eu fiz isso, mas não foi mais do que R$ 5, tá? Então foi algo assim. Tanto que eu até comprei mais, eu comprei umas outras coisinhas ali, falei, se não der certo eu vou fazer nos outros testes, mas não deve ter dado aí mais do que R$ 5. Então realmente a alternativa de todas é a mais barata. Um outro pró que eu acho é justamente a questão que eu continuei utilizando, no meu caso, que eu continuei utilizando o focalizador que eu gosto, embora o outro lá que eu mostrei para vocês realmente também é muito bom.
O que é contra nisso daqui? Esse é o modo mais invasivo que vai ter, que você vai ter que abrir o telescópio, então você vai ter que tirar toda essa parte do fundo, você vai ter que trocar os parafusos, no caso que você vai ter que até tirar o espelho, porque não vou mostrar aqui, mas esse parafuso ele entra dentro da célula do espelho primário, então você tem que tirar o espelho primário para tirar uma porca e conseguir desrosquear ele. Então você vai ter que manusear a parte de dentro e o espelho primário, que é o principal do telescópio. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples. O que eu falo é fazer com calma, faz com calma, sem pressa, com bastante cuidado, né? Como eu disse, eu já tinha feito isso porque eu já tinha lavado o espelho já, né? Já tinha limpado o espelho, então era algo que eu já meio que sabia fazer. E o segundo contra é que aqui ele vai ficar um buraco. Então aqui tem um buraco aqui, ó, de uns 3 centímetros, que aí entra luz. E aí o que eu faço para isso? Uma solução da NASA, que fiz de papelão uma tampa. Uma tampa de papelão. Aqui eu acho que eu tinha usado uma cartolina preta. E dentro eu coloquei papel alumínio, para não ter vazamento de luz. Então aí, se vocês verem meus vídeos, vocês sempre vão ver que o meu telescópio está com o quê? Está com esse cara, né? Que é justamente a tampa. E por fim, eu acabei de ver que eu tinha esquecido de falar. Quando eu troquei os parafusos, o parafuso aqui, ele era um parafuso, né? Coisas que eu sempre falo, coisa da China, sempre vem com o quê? Parafuso rosca. É chave Allen, né? Que é horrível. Então, para eu fazer a colimação, sempre tinha que ir lá com a chave Allen e ficar fazendo. Já que eu mudei o parafuso, eu já peguei já peguei aqui uma borboleta, chavinha borboleta. Então, para eu fazer a colimação, pum, eu venho na mão aqui, já acerto na a borboletinha e faço a colimação muito, mas muito mais rápido. Tá certo, gente? Então, esses foram as três formas. Eu acho que cada um tem seus prós e contras, conforme eu falei. Tem que ver muita necessidade. Talvez o seu telescópio, a distância, o problema seja muito mais do que 2, 3 centímetros, talvez seja muito grande, aí realmente eu não sei o que fazer. Tem a opção também de trocar o telescópio para pegar um PDS também, é uma excelente opção, até porque não só ele vai dar foco em DSLR, mas ele já vem com focalizador de 2 polegadas, de perfil baixo, né? O DS é de dupla velocidade, enfim. Eu até pensei em pegar ele, mas a diferença de preço é bem grande. Mas é isso, eu acho que é um vídeo que o pessoal já estava pedindo. Eu consegui fazer aqui, eu falo, um limão, uma limonada, porque esse é um telescópio muito simples, visual. Já fiz vários upgrades nele. Inclusive, ele tem também dentro dele, ele tem toda a parte de. Deixa eu virar aqui. Eu também fiz a questão de. Não sei se vai dar para ver, mas já está com flock, né? Então eu meio que transformei esse carinha aqui num telescópio de astrofotografia, onde eu faço umas astrofotografias bacanas, ok? É isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se esse é um tipo de conteúdo que te interessa, se inscreva no canal, que eu sempre estou postando assuntos relacionados a telescópio, astrofotografia e astronomia. Tá certo? Dúvidas? Pode deixar aí o comentário ou me procure aí no Instagram. Beleza, gente? Abraço e clear skies.